Olá pessoal, meu nome é Henry Suzuki, eu sou sócio-diretor da Axonal Consultoria Tecnológica e tenho dedicado os últimos anos a compartilhar conhecimentos sobre redação de patentes, busca de anterioridades, mapeamento de segmentos tecnológicos e uma série de coisas relacionadas. E depois de ter dedicado uma boa parte do ano passado viajando pelo Brasil afora, ministrando mais de 900 horas de workshops presenciais em 75 edições, eu ganhei um desafio que foi transformar aquele conhecimento todo, aquela experiência toda, num curso online. E aí vocês nem imaginam, pessoal. Depois de você ministrar 900 horas presenciais, você transformar aquilo tudo no ambiente online não é uma tarefa muito fácil. A gente fica, muito viciado num jeito que a gente tem de comunicação presencial. E aqui no online é diferente. A gente tem os nossos, os tempos são diferentes, a gente consegue fazer atividades assíncronas, mais mão na massa, cada um no seu tempo e assim por diante. Mas, para a minha felicidade, para a minha sorte, ao longo do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o José Finocchio. E não sei se vocês já ouviram falar no José Finocchio, mas ele é o criador do Project Model Canvas. E o Project Model Canvas é esse canvas que vocês estão vendo aqui. Olha só, vocês estão vendo esse canvas aqui? 13 blocos para criação de projetos. Não vai confundir com o Business Model Canvas do Alexander Osterwalder, que é para outra finalidade. O Project Model Canvas é um canvas que ele é muito útil para nós construirmos projetos. E nada melhor do que usar uma ferramenta de construção de projetos para construir o nosso projeto, que é o quê? Construir uma patente relevante num prazo de 7 dias. Sem mais delongas, eu vou aqui então completar o nosso Project Model Canvas com o conteúdo do nosso curso. Olha aqui, Bom, não se assusta, porque tem bastante conteúdo, mas conteúdo, quando ele é muito grandão, assim a gente come aos pedaços, tá? Na verdade, a gente tem 13 fatias aqui da nossa pizza e a gente vai começar digerindo isso tudo, inclusive nessa nossa apresentação introdutória, pelo lado esquerdo aqui do Canvas, tá? Então, no lado esquerdo a gente tem, o primeiro bloco, os primeiros 3 blocos, eles são os blocos da motivação, O que leva a gente a querer ter uma patente redigida, uma patente relevante redigida. Então, temos desde a parte, das justificativas, que grande parte das pessoas, o que leva as pessoas a quererem, ter uma patente, coisa do gênero. Nesse bloco aqui a gente vai ver que muitas vezes os motivadores que levam as pessoas a quererem uma patente, às vezes é porque nem conhece bem como funciona essa história de patentes. Mas já que a gente está aqui, a gente vai seguir adiante, não é verdade? Aliás, esse primeiro bloco aqui, a gente vai ter um pedaço, que até parece, pede para sair, Por que você quer uma patente, Vamos nos desafiar a gente poder responder, com convicção, porque, afinal de contas, a gente quer uma patente. Não, o nosso objetivo do curso, de forma geral, nosso objetivo SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e definido no tempo, é depositar pelo menos um pedido de patente relevante num prazo de 7 dias. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Para a gente depositar uma patente relevante em um prazo de 7 dias, todo o processo de invenção já tem que ter vindo antes, Não é assim, você vai inventar uma coisa e vai depositar a patente. Aqui a gente está partindo do princípio que a gente vai ter feito a nossa lição de casa e vai ter construído a nossa invenção relevante antes. Mas não se preocupe, porque inclusive nesse nosso curso nós vamos falar sobre como construir invenções relevantes também. Não perca os próximos episódios. Mas vamos voltar aqui para o terceiro bloco aqui da primeira coluna, que é a questão dos benefícios. Então, patentes podem trazer uma série de benefícios para a gente. Se na primeira coluna ali que a gente tinha, no primeiro bloco, a gente ia se desafiar a falar, será que é patente mesmo que a gente quer? Nesse bloco aqui dos benefícios, a gente fala, bom, já que é patente mesmo, então como que a gente pode fazer para construir nossa patente para que esses benefícios possam ser ainda maiores? Seguindo aqui adiante, Dentro do Canvas, o segundo conjunto de blocos que a gente tem é o que. Então, o primeiro era o porquê, agora o que. Então, o produto que nós queremos, o nosso pedido de patente relevante depositado, por exemplo, no INPI, e
Se a gente quer um pedido de patente relevante, a gente precisa saber, inclusive, né, tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes, não tínhamos que conversar. A gente vai falar um pouco aqui nesse bloco de produtos, principalmente para quem não está muito acostumado com esse universo de patentes, a entender um pouco melhor como funciona a prática toda de patentes. Para quem já conhece, provavelmente vai querer pular direto para o próximo bloco, que é o bloco dos requisitos, né? Então, a gente quer uma patente relevante? Sim, tem alguns requisitos, né? Ela tem que ser tecnicamente e formalmente bem redigida, né? Aliás, o pedido de patente tem que ser tecnicamente e formalmente bem redigido, né? Tem uma série de características, tem que proteger uma invenção relevante, acabei de comentar agora com vocês, né? Então a gente vai conversar bastante nesse bloco. Talvez um grande diferencial que esse curso tenha é que a gente não vai trabalhar simplesmente em redação de patentes, a gente vai trabalhar 2, 3 passos antes, né? Desde o processo de concepção, a criação, objetivando ter uma patente relevante. Legal? Beleza. Então tem algumas características, né, da invenção relevante. O pedido de patente tem que ter uma boa probabilidade de concessão, tem que estar em alinhamento estratégico com a estratégia da empresa, né? Alinhamento estratégico com a estratégia da empresa é bom, né? E, evidentemente, que não pode custar os olhos da cara, né? Então, nesse bloco aqui de requisitos, assim, né? Como a gente teve ali no bloco de benefício, a gente vai ter várias dicas da cozinha, assim, como a gente pode, né? Trabalhar para que a patente seja mais consistente, não seja tão cara, seja relevante do ponto de vista da estratégia da nossa empresa também. Legal? Beleza. Seguindo aqui adiante, na próxima coluna, a gente tem a coluna do quem, né? Então, desde os stakeholders e fatores externos, até a equipe, né, que é o pessoal de dentro de casa. Então, stakeholders, fatores externos, a gente vai falar um pouco, né, sobre como lidar com sócio, família, investidor. Vamos falar bastante sobre o ambiente competitivo aqui também, nesse bloco aqui, né? A gente está construindo uma patente relevante no ambiente competitivo, então a gente tem que entender também bastante da competição. Vamos falar sobre outro assunto muito importante aqui, na questão das anterioridades. Na anterioridades, grande parte das patentes acaba não indo adiante por conta, né, de a gente encontrar anterioridades, encontrar informações relevantes que vão colocar em xeque a nossa patente, né? E a questão também de conhecer um pouco mais do perfil dos examinadores do NPI, por exemplo, né? De conhecer quem são os examinadores, né? Um pouco mais sobre os examinadores que vão analisar a nossa patente, né? Eu até brinco, né? Eu falo assim, né? Examinadores de patentes, quem são, o que comem, como se reproduzem, né? Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco de como são, como se formam. Essa história de o que eles comem, como se reproduzem, eu vou deixar para que outros colegas falem em outras oportunidades, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui, né, em relação à equipe, a gente vai falar também da equipe interna, né? A equipe interna, você vê que tem uma série de personagens que a gente colocou aqui, basicamente, grande parte daquilo que dá para a gente fazer uma patente, o grande personagem é o inventor que entende, sim, de propriedade intelectual. Aliás, grande parte, né, dos nossos colegas que estamos aqui, nós somos inventores, estamos fazendo esse curso justamente para nos tornarmos um pouco mais, né, especialistas em propriedade intelectual e no processo, né, de inovação, coisa do gênero. Tá, mas a gente vai falar um pouco, né, sobre cuidados que a gente tem em trabalhar com os inventores, também cuidados com os titulares, principalmente quando a gente vai fazer uma parceria, por exemplo, com uma universidade, uma ICT pública, por exemplo, né, questões de titularidade são muito importantes também, né? E vamos falar um pouco também sobre o papel que ele chama aqui de revisor externo, que normalmente não precisa ser externo à nossa empresa, né, mas alguém que não está diretamente ligado àquela invenção, que vai fazer o papel de quem vai, né, ficar cutucando ali a patente, vai ficar desafiando a invenção para saber se aquilo realmente vale a pena. Bom, seguindo aqui adiante, né, no nosso Project Model Canvas, a gente tem a coluna do como, né? Então, a questão das premissas, né? Então, tem premissas, né? Que realmente a gente vai ter apoio, que a patente vai continuar valendo a pena a gente seguir adiante com ela. Aqui no grupo de entregas, a gente vai ter, não é bem um passo a passo, mas assim, a gente vai ter uma série de blocos que são uma sugestão de como a gente pode trabalhar. Normalmente, assim que a gente trabalha dentro de empresa, ou assim que muitas empresas trabalham. Mas a gente pode espelhar isso também, por exemplo, quando nós somos inventores independentes, somos pesquisadores numa universidade ou numa ICT também, né? Em que grande parte desses outros atores, dessas tarefas, a gente acaba muitas vezes condensando. Mas ali a gente vai trabalhar nesse passo a passo, mas com uma ideia de entender a lógica das coisas, que normalmente é
sempre, a todo momento, estar desafiando, né? Desde o processo de invenção, depois o processo de definição do escopo, depois a questão da redação final, né? Sempre bom a gente ficar desafiando o nosso patente, para que no dia de amanhã não seja ou o examinador que vai encontrar alguma falha, ou pior ainda, né? Um concorrente nosso que vai até, por exemplo, trabalhar num caso de nulidade. Bom, ainda dentro aqui do bloco do como, a gente vai falar de algumas questões, né, sobre restrições, restrições de tempo, restrições de recursos, que a gente tem também no caso de construção, né, de redação, construção de uma patente, inclusive restrições sobre acesso a informações também, né? Lembra, né, ali, quando a gente falava de anterioridades, coisa muito importante, é o próprio acesso à base de dados, né? Base de dados de literatura não patentária, por exemplo, base de dados de biosequência, estruturas químicas, etc., nem sempre a gente tem, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Bom, e finalmente a gente chega aqui nessa última coluna aqui da direita, em que a gente vai falar um pouco de quanto e quando, né? Então, a questão dos riscos que a gente tem desde estourar o orçamento, riscos da gente também não conseguir cumprir alguns dos prazos, ou então até mesmo risco inerente a todo o processo de redação de patentes, é da gente, ao longo do processo, acabar se deparando com anterioridades ou mudança no cenário competitivo, ou descobrir alguma coisa em relação à competição, que a gente pode até acabar mudando de ideia. Mas não se preocupe, pessoal, nosso objetivo aqui é construir uma patente relevante. E vai acontecer, várias vezes acontece, da gente, ao longo do processo, chegar à conclusão de que aquela patente deixa de ter relevância. E, verdade seja dita, é melhor que a gente, durante o processo, chegue a essa conclusão do que querer empurrar esse negócio todo lá para frente. Em relação à linha do tempo aqui, né, a gente vai ver aqui que a gente tem a linha do tempo dividida em vários blocos aqui, e esses vários blocos que a gente tem da linha do tempo, basicamente são tempos, eu diria, tentativos ou tempos estimados, principalmente quando a gente trabalha no ambiente corporativo, que a gente depende de algumas outras pessoas e depende também de algumas aprovações, né, de outras instâncias que não são só do próprio inventor, por exemplo. Isso aqui é bastante indicativo, tá, pessoal? Mas mesmo para quem está dentro de empresa, quando você fala, é possível, a partir do momento que eu tenho uma invenção bem construída, eu fazer esse processo todo, conforme a gente está conversando aqui no nosso curso, ao longo de uma semana, muito provavelmente não vai tomar nem uma semana toda. Às vezes pode demorar mais tempo, porque pode ser também acontecer, né, de não casar agendas, tal, entre equipe, coisas do gênero, né, mas aqui fica um indicativo, inclusive um indicativo bom para a gente ter uma ideia dos próprios custos envolvidos, né, porque os custos envolvidos, principalmente quando a gente contrata alguém de fora, eles são muito ligados a esse tempo que é investido para a gente realizar essas várias tarefas, tá? Aqui a gente vai ter algumas ideias, né, de como o custo da gente fazer dentro de casa, do custo de contratar uma parte fora, né? Por exemplo, orientação e revisão, ou então contratar tudo fora, né? O que normalmente a gente nem recomenda, né, que seja tudo fora, porque no final das contas, quem tem que conhecer sobre sua invenção, sobre o processo de proteção, em grande parte, é o inventor, é a equipe interna da nossa empresa ou da nossa instituição também. Aqui nesse quadrinho não estão aparecendo os custos externos, mas isso a gente vai colocar aqui como bônus também, né? Então, quanto custa ali a parte de entrada em fase nacional, fazer um PCT, coisa do gênero. E, aliás, se vocês derem uma olhada aqui no nosso Project Model Canvas, né, construído aqui agora para a construção de uma patente de invenção, se a gente der uma olhada nesse todo, vocês vão perceber que esses post-its que a gente tem aqui, eles são flexíveis também, não é que todo mundo vai ter que passar por tudo isso aqui, e nem mesmo que todo mundo que está fazendo esse curso, né, vai ter que ficar entrando em todos esses detalhes, né? A vantagem que a gente tem, que a gente tem as informações aqui organizadas, dispostas, né, como se fosse um grande mapa mental, né, se a gente for ver, né, um mapa mental com ramificações para cada um desses blocos, e dentro de cada um desses blocos, ramificações adicionais que estão ali por trás deles. E falando aqui de informações que estão por trás de cada um desses blocos, dentro de cada um dos blocos, a gente normalmente vai ter uma parte introdutória, né, que a gente vai ser o mais geral, e alguns materiais complementares para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né? Com isso, a gente consegue dar uma flexibilidade de quem quiser correr com esse curso, né? Já ir talvez direto ao que interessa, porque eu estou com muita pressa já de depositar uma patente. Normalmente a gente vai evitar que aconteça isso, né, pessoal? Mas acontece. E até outros colegas que queiram, né, se aprofundar um pouco mais, cada um no seu ritmo também, né? Essa é a ideia do nosso curso.
Espero que vocês curtam e em breve nos vemos ali, né, no bloco número 1, no bloco número 3 ou em qualquer um dos blocos mais próximos do seu Project Model Canvas adaptado para uma construção de uma patente de invenção que realmente vale a pena. Tá legal, pessoal? Nos vemos em breve. Tudo de bom!